Graça e paz, meus amados. Este é o canal As Profecias Consumadas, com seu irmão em Cristo, José Alves Rocha. Estou aqui para trazer mais um vídeo. Este vídeo, onde fala no ano 70 depois de Cristo, aonde concluiu todas as profecias, toda o que estava escrito na Bíblia, e foi implantado a graça, o novo reino de Deus. Então eu estou aqui hoje para trazer essa bênção, que é o ano 70 depois de Cristo. Para concluir, eu vou ler aqui para vocês a 70 semana de Daniel, que é onde dá o início a toda esta batalha, que se acabou e que findou no ano 70. Daniel 9, 24 a 27, depois do versículo 2. A 70 semana de Daniel, ou 70 anos, onde se cumpre, Cristo veio e se cumpriu tudo que estava escrito, desde a fundação até aqueles dias de Cristo. Amém, irmãos? A 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir as transgressões e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar as profecias. Irmão, trazer a justiça eterna é um reino que jamais será abalado. Trazer a justiça eterna é a graça eterna e um povo ao qual ele veio levantar, que jamais perde a sua salvação, é a justiça eterna. Versículo 25. Sabe a entender, deixe a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas. E 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempo angustioso, a grande tribulação. Já se cumpriu tudo, até o ano 70. Vamos lá. Versículo 26. E depois das 62 semanas, sairá e tirará o Messias. Jesus saiu, não foi? Tirará o Messias. Ressuscitou. Mataram, mas ressuscitou. E não será mais o povo do príncipe que há de vir. Destruirás a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até ao fim haverá guerra. Haverá guerra. Então, determinado assolação. Irmão, que deixa a gente indignado é que o pessoal ainda quer colocar um obstáculo, dizer que está esperando a vinda de Cristo. Gente, 70 semanas de Daniel. Fala que até o Messias, que tirar o Messias, não já tirou o Messias, Jesus não já morreu e não já ressuscitou. Restaurar, derrubar o templo, não já derrubaram o templo, porque eu estou esperando mais. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E ele firmará um concerto. Sim. Ele fica esperando uma outra coisa disso aqui. É fazer uma paz. Tudo isso já aconteceu. Ele afirmará um concerto com o povo para ajudar na destruição. O extinto, ele já fez isso, irmão. Amém? Versículo 2. E no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias
em que havia de acabar com a assolação de Jerusalém era de 70 anos. 70 anos, tá? Se cumpriu a 70 semanas, e no ano 70 está tudo aqui, irmãos. Houve tribulação, volta de Cristo, fim do mundo do Aion, daquele mundinho deles lá, tá? Não é mundo físico, destruição para eliminar a terra, a terra nunca acaba. Vocês vão ver no primeiro vídeo, tá bom? Tudo concluído. Mundo Deus jamais destruirá. Fogo, jamais Deus vai acabar o mundo em fogo. Terminei outro vídeo falando do Geena. Isaías 66, 24, Geena. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme não apagará, se apagará, e será um horror para toda a carne, para toda a carne. Então, o Geena era uma espécie de um crematório com gás metano, onde todo mundo que blasfemava o nome do Senhor, porque até a vinda de Jesus veio para acabar com Geena, com pecado, com blasfêmia. Jesus veio para tudo isso, irmão. Todo mundo que pecava, ele era lançado no Geena e era queimado. Mas isso não era Deus. Eram os homens que faziam, era a lei que faziam isso. Deixa eu ler aqui Levítico 24, 14 a 16. Levítico 24, 14 a 16. E tirar o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o viram porrarão as mãos sobre a sua cabeça, e então toda a congregação o apredejará. Menina, isso aqui era muito forte. Apredejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si os seus pecados. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente apredejará, assim ao estrangeiro como ao natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Irmão, você é blasfêmia contra o Espírito. Deus, ele é Espírito. É isso que os homens fazem uma confusão danada lá em Mateus, Marcos, Lucas. Deus, ele é Espírito. Então, como fala lá, Jesus está ensinando, blasfemar contra o Filho do Homem, tem perdão, tá? Mas blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Essa blasfêmia aqui contra Deus. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. É disso aqui que está falando. Não é de uma terceira pessoa. Terceira pessoa. 1, 2, 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Não. Como fala, lá fala do Espírito, quem vai falar com o Espírito, mas lá não sai o nome de Deus. Nem lá para você ver. Lá não sai o nome de Deus. Lá é quem vai afirmar contra o Filho do Homem e contra o Espírito. Porque eles não vão citar o nome de Deus, porque Deus é o próprio Espírito. É quem vai afirmar contra Deus. Então é 2, Pai e Filho. Não tem terceiro. Isso é confusão. E quando a gente fala, os caras só faltam dar um murro na cara da gente. Lê a blasfêmia contra o Espírito, que está lá em Mateus, Lucas e Marcos. E volta aqui para Levítico 24, do 14 ao 16, que você vai ver a resposta de que Jesus está falando. Quando Jesus está falando lá, não aparece Deus. É o Filho do Homem ou o Espírito, porque o Espírito, ele é Deus. Então, é 2, não tem 3 ali. Só tem 2. Os homens vê 3. Blasfemar contra Deus, contra o Pai e contra o Filho.
contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo. Não, fala contra o Filho do homem, contra o Espírito Santo. Não aparece o Pai, porque é o Pai que é o Espírito que está falando, certo? É esse Pai aqui, blasfêmia. Amém, irmão? Vamos lá. Jesus veio justamente para acabar com tudo isso. Acabar com esse pecado. Até o ano 70, isso aqui foi tudo eliminado. Nós estamos hoje debaixo de bênção, não debaixo de doutrina, de ser apredejado, de ser morto. Não estamos mais debaixo do pecado. Eu não nasci mais debaixo do pecado. Amém, irmão? Deixa eu orar aqui para começar esta mensagem. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, estou na Tua presença, trazendo mais uma palavra, Senhor. Te peço, Senhor, que Tu use o meu espírito, que Tua glória penetre dentro do meu espírito e que revele esta mensagem, para que eu traga uma palavra para edificação da fé daquelas pessoas desesperançosas, que não tem mais esperança, que está morta espiritualmente, que está acabado por uma pessoa, por uma igreja, por um pastor, por um amigo que passa não dá mais a paz, por alguma falha que ele cometeu. Quer dizer para esse irmão, a gente não pode julgar ninguém. Nós somos filhos de Deus, predestinados. A gente sofre a consequência dos pecados. O que você planta, você colhe. Mas você é salvo. Amém, irmão? Amém. Vamos lá. A queda do templo. Será que não teve a queda do templo? 70 semanas de Daniel. Fala da destruição do santuário. Foi destruído no ano de 70. O pessoal está esperando a construção do terceiro santuário. Irmão, quando Jesus fala, se vocês derrubarem esse templo, está lá em João 2, se vocês derrubarem esse templo, em 3 dias eu edificarei, e edificou. Mataram, os 3 dias que ele passou debaixo do... Eu vou ler aqui para depois... Segura aí, irmão, vamos chegar lá. Queda do templo. Jesus, porém, Mateus 24, 2. Jesus, porém, lhe disse-lhe, não vê tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pedra sobre pedra que não seja derribada. Pedro 4,17, porque já é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Quem é a casa de Deus? O templo, pela casa de Deus. Tá? E se primeiro comece por nós, qual será o fim daqueles que não são obedientes? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Será o fim daqueles que não foram obedientes. Ouviram o evangelho, não obedeceram, caíram na espada de Tito. Ouviram o evangelho, não obedeceram, não fugiram, não fizeram caso nenhum, foi todos mortos pelos romanos. Ano 70 depois de Cristo. Ano 70 depois de Cristo. Ainda Mateus 24, 29 a 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Versículo 31. 31 de Mateus. E ele enviará, Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos, com rigor e clamor, e trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Irmãos, depois das aflições daquele dia, você viu no outro vídeo,
passei lá um documentário sobre a grande tribulação e mostrei dentro da Bíblia tudo que estava no documentário. O que eu estou lendo agora, eu vou te mostrar num outro documentário que eu vou passar para vocês. Um outro documentário que eu vou passar para vocês. Então, o arrebatamento coletivo já também aconteceu. É tudo dentro daquela geração. Eu vou mostrar para vocês aqui. Não é essa geração, é dentro daquela geração. E depois você presta atenção no vídeo, tá ok? Vamos lá. Ainda no versículo 33. Igualmente quando viste, quando eu falo 33, é de Mateus 24, tá? O versículo 33. Igualmente quando viste todas essas coisas, sabei que está próximo a porta, tá? A porta. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Por quê? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com as trombetas de Deus, eu vou repetir de novo aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com as trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim entraremos sempre com o Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Então Jesus ele está voltando para fazer um arrebatamento coletivo, tá? Vamos trocar as trombetas, tá? Então o que acontece? Os corpos de todos que estão dormindo vai ser ressuscitado, tá? Depois os vivos. Primeiro foi morto. Então na morte dele, eu vou ler lá na frente para vocês verem, tá, irmãos? Segura aí para me mostrar bem bonitinho. Mateus 27, 51 a 52. Eis que o véu do templo se rasgou do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormia foram ressuscitados. Deixa eu ler aqui mais 1 Tessalonicenses 4, o 14 ao 15, para me explicar. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele, isto é, com ele, dizemos vós, pois isto pelo a palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Irmão, de Adão até Cristo, todos que morriam, a alma ficava no sepulcro junto com o corpo. Todos que morriam. A alma, ela é a vida da carne. A gente é feito corpo, alma e espírito. O espírito, assim que você cai, já volta a Deus. Nos que são de Deus. Mas a alma ficava morta junto com a carne. E para que você ganhe um corpo glorioso, e quando você tem que morrer, porque esse corpo é uma semente. Uma semente. Que de dentro dessa semente sai o corpo glorioso. Esse é o que vai para a glória. Então você tem que ir. Então quando esse corpo caía, a alma, que é o corpo que tem que ser glorificado,
ela ficava morta junto do corpo. Então o que foi que Cristo fez? É o que diz, os corpos de santos que dormiam no pó da terra, junto com a alma, ele foi e ressuscitou, trazendo todos esses corpos, né, acordou e levou para o céu, que seja une ao Espírito, que ganha um corpo crucificado, que vira nós eterno, na eternidade. Depois eu vou fazer um vídeo explicando isso para vocês. Esse hoje não é o objetivo. Está entendendo? Então, quando fala na morte de Jesus, ele já fez esse arrebatamento que é chamado parcial. Ele pegou todos que estavam mortos lá no domínio da morte e na sepultura e levou para o paraíso. E no ano 70, quando ele se vingou de Israel, que ele veio como filho do homem, ele concluiu esse arrebatamento coletivo, pegando todos o resto, como os faraós, rabisco, e levou para a eternidade. Hoje, depois que Jesus implantou no ano 70 o seu reino, concluiu todas as coisas, Pai está consumado, o que acontece? Nós hoje não morremos mais, acabou a morte. A morte foi aniquilada. O pecado foi tirado sobre os seus eleitos. Hoje, quando você morre, é direto para a glória. Hoje o nosso corpo não fica mais, hoje nós já vivemos a eternidade. Hoje o nosso corpo não fica mais no domínio da morte, na sepultura, morto, corpo e alma. Você cai hoje, a sua alma já sai e se ajuda com o seu espírito. Entendeu, irmão? Quando a gente fala que hoje nós não morremos, mas os eleitos não morrem, não é porque a carne sim, o pó volta ao pó, o espírito volta a Deus, o pó volta ao pó. A carne, ela tem que voltar para o pó. Mas a alma volta a Deus e se ajuda o Espírito que já está do lado de Deus. Deixa eu ler aqui para você. Efésios. Tá? Efésios 2, versículo 4. Vamos lá. O 6. Efésios 2, 4 ao 6. Vamos lá. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em vossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça somos salvos, não é por perseverança, pela graça somos salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Enfim, então o nosso espírito hoje, ele já se acha do lado de Jesus. Quando esse corpo tombar, ele cair, a sua alma vai sair e se ajuda ao Espírito que já está no céu. Porque nós só estamos aqui passando pelo um momento, um propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Porque na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo e na queda do templo, ele já nos ressuscitou, já nos resgatou, já cancelou os nossos pecados e já estamos com Cristo. Por que nós não vemos isso? Porque nós ainda estamos num corpo de carne. Precisa essa carne morrer, que é a semente da alma que tem que ganhar um corpo glorioso para estar na eternidade. Já entendeu, irmãos? Depois eu explico isso melhor para vocês, que o objetivo de hoje não é esse. Então, se você tem dúvida, Jesus ele já foi. Quando ele morreu, os 3 dias, ele restaurou o templo, porque ele disse que 3 dias restaurava o templo. Na ressurreição dele, nós que somos já o templo espiritualmente, já somos o templo de Deus, vidas. Ele já restaurou. O pessoal está esperando aí
A restauração do terceiro templo já foi restaurado. Vai passar gerações e gerações e o pessoal está aí esperando pela leitura bíblica, tá? Essa restauração, Cristo já restaurou no terceiro dia. Ele já julgou, está lá em Pedro, ele já julgou os rebeldes, condenou aqueles que não eram dele, acordou eles, Jesus tem esse poder, Deus tem esse poder, acordou eles, todos que foram rebeldes no tempo de Noé, que esperavam ali uma redenção, ficaram dormindo, só 8 se salvaram, continuaram. Os que morreram ali, tudo do dilúvio, que não coube na arca, ficaram ali, tá? Jesus foi lá, pegou os que não tinham culpa de pecado, da transgressão de Adão, trouxe, que foi esse que entrou, eu vou ler para vocês agora, eu acabei de ler para vocês agora, né? Mateus 24, corpo dos que dormiam, foram ressuscitados. Mateus 27, o versículo 51 ao 52, lê lá para vocês verem, entender. 51 e 52, eu vou ler de novo. Eis que o véu do templo se rasgou. Tá? O templo se rasgou. E em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra. E fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Os que não eram santos foram condenados. No mesmo que Jesus foi lá e trouxe os que eram santos, ressuscitou, ele condenou também os que não eram, que é a segunda morte, que está lá em Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15. Todos aqueles que não foram achados no livro da vida, tá? Foram jogados no lago de fogo, que é a segunda morte. Lago de fogo não quer dizer esse fogo. Fogo é justiça, tá? Todos aqueles que não foram escritos no livro da vida, Deus fez justiça. Eles voltaram de onde eles vieram. Morreram para sempre. É a segunda morte. Não foram queimados, nem vai para o inferno, tá? Não vai para o inferno. Se vocês usar a cabeça de vocês um pouquinho, lê Apocalipse 21, onde fala que o inferno foi jogado no lago de fogo, como que pode o inferno ser jogado no inferno para ser queimado pelo outro inferno? Gente, usa a cabeça de vocês. Usa essa cabeça de vocês. O inferno foi a sepultura, foi fechada para os espíritos, para as almas. Agora, a porta do inferno não tem mais poder sobre o meu povo. Foi fechada para as almas, não fica mais na sepultura como ficava. No ano 70, nós ganhamos esse direito. Morreu e ressuscitou, morreu e ressuscitou, morreu e ressuscitou. Não tem mais ressurreição de mortos coletivo. Agora cada um. Vamos lá. Entendeu o mistério? Está entendendo, né? Jesus fez uma promessa a Pedro. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que és pedra. E sobre essa pedra as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela. Contra ela. Não tem mais poder a sepultura. Inferno é sepultura. Contra os escolhidos de Deus. Morreu, ressuscitou. Na morte dele, ele levou todo mundo. Tá? Aqui no livro de Oséias, capítulo 6, a profecia de Oséias, no 6:2. Depois de 2 dias nos dará vida, e no terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos adiante dele. Aleluia. Depois de 2 dias nos dará vida. No terceiro dia ele ressuscitou e levou todos que estavam com ele. Lê lá Oséias, você vai ver. 6:2. Levou todo com ele. Tá? E no ano 70 ele veio e fez aquele arrebatamento coletivo. Tá? 31. E ele enviará os seus anjos. Mateus 24,
31. E ele enviará os seus anjos com rigor e clamor e trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. No ano 70, ele levou todos esses com ele. Todos esses com ele. Amém, irmão? Vamos lá. Romanos 5, 12 a 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Até a lei estava no pecado no mundo. Mas o pecado não era imputado, não havendo lei, como sabia que se tinha pecado. No entanto, a morte reinou desde de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança das transgressões de Adão, o qual é a figura daqueles que havia de vir. Então todos ficavam no inferno, sepultura, todos que tinham pecados, que não tinham pecado, que não tinham culpa do pecado, ficavam o corpo e a alma no domínio da morte. De Adão até Moisés. Isso foi até Jesus, que foi no ano 70 que ele resolveu tudo, esse BO para com a gente. Quando ele veio, ele afirma essa promessa para Pedro, que Pedro, em você. Ele não fala que vou fazer uma igreja, vou botar você para ser o Papa, igual todo mundo, muita gente acha que é o Papa. Ele fala, em você edificarei a minha igreja. Ele sabia que ele ia morrer e na morte dele já restaurava em 3 dias a igreja. Em Pedro, está dizendo, em você, Pedro, eu vou morrer e vou ressuscitar. E em você, que ele está dizendo, está apontando para Pedro, é em você, é no corpo físico que eu vou restaurar daqui para frente a igreja. Quando eu ressuscitar, em você já está restaurada. Não é no tempo de pedrinha e pedrinhas. Pedrinhas e pedrinhas. Vamos ler a Bíblia com atenção. Mateus 24, 33, onde tudo se consumou. Tudo se consumou. Desde o texto, Mateus 24, 1, ele fala da queda do templo, da grande tribulação, da rebelião de pai contra filho. Vou passar daqui a pouco para vocês verem. Da tua vinda, do fim do mundo, que eu disse, pergunta a ele, quando é a tua vida e o fim do mundo? Ele diz, falsos cristos, peste, fome, você vai ver tudo isso que já aconteceu. Ele já veio, tá? Tudo isso já aconteceu e ele já veio, para vocês entenderem, tá? Então eu vou ler aqui agora o contexto. Li o texto, vou ler o contexto de tudo isso que eu preguei para vocês até agora. Mateus 24, 33 a 35. Igualmente, quando vede todas essas coisas, sabei que ele está próximo. Está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. É a geração de Jesus. Que todas essas coisas não aconteçam. Passará céu e terra, mas a minha palavra não passarão. Já aconteceu tudo, gente. Não traga quando fala essa geração para a nossa geração do século 21. Esta geração é 2000 anos atrás, Jesus está falando para aquele povo. Não é para nós que já somos nascidos debaixo de bênção, já justificado. É naquela geração. Vamos lá. Vou mostrar aqui mais uma coisa para vocês. Aleluia. Aleluia.
Lucas 24, 44 a 47. E disse-lhe, são essas palavras que vos disse. Já li isso para você, né? Estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-se o entendimento para compreender. Só os pastores que não abriram ainda o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhe, assim está escrito, assim convém que o Cristo padeça ao terceiro dia, ressuscite-se dos mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento, viu? O arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Isso já foi lá naquela geração, naquele mundinho, naquela época. Não foi, Brasil nem existia ainda. Foi para aquela geração. Hoje, depois do Brasil, nós já vem debaixo de bênção. Cristo já morreu, já ressuscitou, já foi tudo concluído, já foi tudo pregado, já foi tudo ordenado. Nós já nascemos debaixo do mundo espiritual, debaixo de bênção, sem morte, sem pecado, já tudo concluído por Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos lá. Não diz que quando o evangelho do reino de Deus for pregado no mundo inteiro, virá ao fim? Vamos ver. Vamos ver. Colossenses 1, 23. E se na verdade, primeira, permanecerdes fundados e firme na fé, e não vos moveis da esperança do evangelho. Não vos moveste na esperança do evangelho. Gente, isso aqui é tremendo. O pessoal não está esperando o evangelho ser pregado no mundo inteiro para ver um fim. E Paulo está dizendo, não tem esperança, não se mover de esperança do evangelho. Por quê? Para que nós não se movemos na esperança. Pastor, aprenda a ler a Bíblia. Paulo está dizendo, vem Colossenses 1, 23. Não se moveste na esperança do evangelho, que não precisa mais hoje. O que vocês fazem? Que tende ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. O evangelho já foi pregado a toda criatura debaixo dos céus. Para que moveste do evangelho? Já foi pregado. Vamos lá, Romanos 10, 18. Mas digo porventura, não ouviram isto? Sim, por certo. Pois, por toda a terra saiu a voz dele. De quem? Do Senhor. E as suas palavras, o evangelho, até aos confins do mundo. Já foi pregado o evangelho. Cadê o fim? Pastores, cadê o fim? Lê lá Colossenses 1, 23 e Romanos 10, 18. Cadê o fim? O fim daquela geração. João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Acabou. Se cumpriu tudo. A Bíblia se cumpriu. O mundo Aion se cumpriu. A Parância se cumpriu. Aquela nação foi vingada. O evangelho foi pregado. A ressurreição coletiva, parcial, tudo já foi pregado o evangelho até condenado ao povo como ele estava debaixo da terra. Subiu, concluiu tudo, está em cima do céu como Deus. Jesus agora é o próprio Deus. Vamos lá. Hebreus 10, 9. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque a primeira terra já passaram. Caiu a igreja, incendiou a igreja, passou a tribulação, fez tudo isso. Acabou. Já passaram. A primeira terra, eis que tudo... Vi um novo céu e uma nova terra de João. Caiu a igreja que pegou fogo, tudo. Que Jesus subiu e João olhou e disse, novo céu e nova terra. Não é que a terra vai acabar. Nova aliança, novo pacto, novo testamento. É o que eu vejo, novo céu e nova terra. Paulo olha e fala, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, acabou em Cristo na ressurreição no ano 70, onde se cumpre a 70 semanas de Daniel. Já ungiu o príncipe. Derrubaram o santuário, já foi incendiado. O Apocalipse foi cumprido, vou mostrar para vocês agora. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora, já não conhecemos desse modo. Cristo agora é Deus, é Espírito. Acabou a carne, acabou o Filho de Maria, acabou o Filho do Homem e o Nazareno. E Cristo agora, ele é, não estou blasfemando, irmão, ele é o próprio Deus. Cristo agora é o próprio Deus. Primeiro Timóteo 6, 14 a 16. Que grande é este mandamento, sem mácula, repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vê bem a mudança agora. O qual se assentou, ao qual no seu tempo mostrará a bem-aventurança. E o único poderoso, não tem dois nem três, é o único. Hoje o pessoal é uma invocação por trindade. Não? Meu Deus do céu. É o único, só um Deus só. O único. Jesus e Deus são o próprio Deus. O único poderoso Senhor e Rei dos reis. O Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. Jesus não estava nas igrejas? Está falando que é o Senhor, que é o Senhor Jesus. Ele não estava nas igrejas? Ele não é todo o tempo? Ele não estava com o discípulo? E por que nenhum homem nunca viu ele? Porque ele era o próprio Deus. Jesus era simplesmente o véu, a carne que levava a Deus. Ele via todos nós através do olho de Jesus, que ele estava dentro de Jesus. Jesus era o próprio Deus. Ele via, mas nós não via ele, porque nós víamos o véu de Jesus. Porque que nenhum homem viu. Ele não andava no meio dos homens. Jesus levava Deus dentro dele. Lê lá 2 Coríntios 5, 19. E Cristo, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo conosco. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo conosco. Vê lá 2 Coríntios 5, 19. Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Amém, irmãos? Eu vou ler, para concluir esta mensagem, Lucas 11, abre a sua Bíblia, 49,
Vamos lá. 47 a 51. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e dos vossos pais os mataram. Bem testifica, pois que consentis nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram, os vossos, e edificaram os seus sepulcros. Por isso diz a sabedoria, diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhe mandaram e os mataram, e ele os mataram uns e perseguiram outros, para que desta geração seja requerida o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramada, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo que, requerido desta geração, irmão, não é da minha geração. No ano 70, concluiu tudo naquela geração. Esta geração, 2000 anos atrás. Jesus estava à porta 2000 anos atrás. A tribulação naquela geração, 2000 anos atrás. O arrebatamento coletivo naquela geração, 2000 anos atrás. A vinda de Jesus naquela geração, 2000 anos atrás. A depois do ano 70, está consumado. Depois do ano 70, onde se cumpre a 70 semanas de Daniel, está consumado. Então, fica com mais um vídeo, um documentário. E presta bem atenção, irmãos, esse documentário. Dê lacre neste canal. Nesta mensagem, escreva. Faça os seus comentários para que eu venha a colocar outras mensagens. E preste atenção. Tudo já aconteceu. O próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que acontece com nossos corpos hoje, quando tombamos. O corpo dos escolhidos de Deus. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Tombou aqui para o céu. Tombou aqui para o céu. Porque muita gente fica desesperançoso, pensando quando nós dizemos que tudo já aconteceu, e nós agora? Não. Nós já vivemos eternidade. Nós somos espiritual. O Espírito de Deus está dentro de cada um de nós. Nada tira a tua salvação. Eu vou ler aqui mais um versículo que eu falei que eu não ia ler. Tá? E é lá em João, que é dos apóstolos, tá? João, pregador para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas hoje não somos mais ovelhas perdidas, somos achados, tá? É uma palavra tremenda, fala aqui no versículo 28, João 10, 28. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ó, irmão. Dou-lhe a vida eterna. E nunca hão de perecer. Você, irmão, já tem vida eterna depois do ano 70. E não vai perecer. Corpo caiu, espírito voltou. Corpo caiu, espírito voltou. Alma voltou, se junta ao espírito. Alma voltou, se junta ao espírito. Nunca é de perecer. Agora lê o restante aqui, ó. Ninguém os arrancará, arrebatará da mão de Cristo. Ninguém da mão de Deus. Você já foi comprado, lavado, pecado não lhe tira. Você paga o preço, não vai fazer coisa errada. O que planta você colhe, ele bate. Deus bate. O pessoal pensa que a graça é tão fácil, né? Não. Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Tá? Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Ele não se deixa ser levado por nenhuma delas. Então, aquilo que lhe prejudica não faz. Dê bom testemunho. Amém, irmãos? Vamos lá.
para o vídeo, tá? Dê lacre na minha mensagem, tá? Não acabou, não. Segue o vídeo. Quando Nero morreu em 68 d.C., os partas dominavam a Armênia. Na Índia, os últimos reinos helênicos descendentes de Alexandre o Grande estavam chegando ao fim. No delta do rio Mekong, onde hoje é o Camboja, surgiu o reino Funan, influenciado pela religião hindu, que havia chegado no sudeste asiático. E um pouco depois, a China da dinastia Han lançava guerra contra a Confederação de Nômades Xiongnu, os ancestrais dos atuais mongóis. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na Bretanha, os celtas da tribo Brigantes voltaram a fazer guerra contra os romanos, e na Judéia as tensões haviam eclodido em rebeliões quando Galba subiu ao trono romano, depondo Nero. Impopular, fraco fisicamente e debilitado pela idade e saúde, Galba não durou muito e foi assassinado por Otão, que durou 3 meses e, vencido em batalha por Vitélio, foi proclamado imperador pelo Senado romano, no ano dos famosos 4 imperadores. Entretanto, seu direito foi contestado pelo general das legiões estacionadas no Oriente. Seu nome era Vespasiano, o fundador da dinastia Flaviana. Bem-vindos ao Observatório 7, onde contamos a história mundial de forma simultânea, conectada e interdisciplinar, com 7 saberes, sendo eles a história, a teologia, a antropologia, ciência, filosofia, arte e teologia cristã. Inscreva-se para mais episódios e lembre-se que o vídeo a seguir, além de usar imagens meramente ilustrativas que desconsideram seu contexto original, é repleto de generalizações e simplificações baseadas na bibliografia abaixo do título. A grande rebelião judaica contra Roma havia começado 2 anos antes de Nero morrer. Originalmente, os motivos eram as tensões religiosas entre romanos e judeus, mas as circunstâncias se agravaram quando, depois do incêndio de Roma, Nero subiu os impostos para reconstruir a cidade queimada, e isso incidiu sobre as províncias. Os judeus protestaram e o governador romano Flórius respondeu sequestrando o templo judaico e seu tesouro. Vendo seus sacerdotes presos, os judeus explodiram em revolta, forçando Herodes Agripa II, o rei, e os oficiais romanos a abandonarem a capital judaica. Roma respondeu com tropas da Síria, a legião 12ª Fulminata, comandada pelo governador da Síria, Caio Sestio Galo, que marchou em setembro de 66 d.C., com mais 2 legiões, num total de 30.000 soldados, além dos 14.000 aliados das tropas do rei Herodes Agripa II. Sestio Galo teve relativo sucesso, mas para dominar a Galileia e a costa da Judéia, teve que fracionar suas tropas e marchou com a Fulminata para Jerusalém, começando um cerco. Entretanto, com apenas 9 dias de cerco, quando os rebeldes estavam sob grande angústia, Sestio Galo retirou suas tropas de forma totalmente inesperada. Acredita-se que ele tenha tido suas linhas de suprimentos cortadas e recuou. Os judeus se motivaram tanto que resolveram perseguir os romanos em retirada e feriram mortalmente a sua retaguarda. A Legio Fulminata foi emboscada na Batalha de Beth Horn e perdeu 6.000 legionários para os determinados judeus. Sestio morreu pouco depois de voltar para a Síria.
Na ocasião deste primeiro cerco, Não é um os filme, cristãos é um judeus que moravam documentário. na Judéia, Documentário vendo tais é a história de Israel, baseada em fatos reais. e a oportunidade para deixar Jerusalém e as grandes cidades. José, o Flávio Por José, outro lado, um dos homens que batalhou aí dentro da tribulação. Ele fugiu e feito um milagre. para Roma e escreveu, narrou todos esses fatos que tem na Bíblia e narrados no livro de Joséfo. Quando Jesus advertiu que o templo seria destruído antes que passasse aquela geração. Havia-se passado 40 anos desde que as palavras de Jesus foram ditas. 40 anos, uma geração. Jerusalém antes de ser crucificado. Não é 2000 Mateus anos. 24, Jesus mesclou duas profecias, a da destruição de Jerusalém e a profecia sobre o final dos tempos, tornando o ensino mais didático e revelando sobre a escatologia ou eventos finais do mundo. Vê o que ele fala. Só na medida que seus discípulos... Pessoal, entenderam errado o que Jesus falou. Final do mundo, final da destruição em Jerusalém e também em Roma. Diz que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus 24, 15 a 16. Por isso que foi pregado o Evangelho. Das interpretações das profecias de Daniel, que entendem esta chamada abominação desoladora como sendo Antíoco IV Epifânio, fica muito claro que Jesus interpretou esta profecia referindo a Roma. Logo, o pessoal está guardando o fim do mundo. Os estandartes romanos cercando Jerusalém eram um sinal para os cristãos. O mundo acabou no ano 70. Olha a situação. Se reuniram triunfantes em Jerusalém. Olha o Apocalipse se cumprindo ao pé da letra. O pessoal está esperando tudo é o Apocalipse hoje. Já se cumpriu. E para outras terras. Um grande grupo de cristãos de Jerusalém se refugiou na cidade povo de Deus. na Pérea, além de Jordão. A história destes cristãos é contada por Edward Gibbon, o eminente historiador, em seu livro Os Cristãos e a Queda de Roma. Gibbon diz que estes cristãos judeus eram chamados de nazarenos, e seus 15 primeiros bispos, incluindo o mártir Tiago, eram judeus. Esta comunidade cristã ainda visitava o templo para orar e guardar o sábado depois da destruição do templo. E assim o fez até que um século depois, um tal Marcos, que não é o Marcos evangelista da Bíblia, mas é um Marcos latino e o primeiro bispo latino dos cristãos da Judéia, os levou a renunciar os princípios da lei de Moisés. De volta ao prelúdio de nosso conflito, quando Nero viu a resistência judaica, nomeou o general Vespasiano para resolver o assunto, enquanto ele mesmo estava ocupado com a perseguição aos cristãos em Roma, onde martirizou Pedro e Paulo. A Judéia estabeleceu um governo provisório, tendo o ex-sumo sacerdote Ananus, que condenou o apóstolo Tiago, com mais 2 auxiliares eleitos em Jerusalém, como um governo provisório, inclusive com aliados idumeus e o jovem Joséfos, comandante rebelde na Galileia. Até 68, ano da morte de Nero, Vespasiano estabeleceu o quartel-general romano em Cesareia Marítima e derrubou os revoltosos no norte, liderados pelos galileus João de Escala e Simão Bar de Ora, que fugiram para Jerusalém. Entretanto, os judeus não estavam resolvidos entre si, e enquanto o partido de Ananus estava disposto a negociar com os romanos, o partido terrorista dos sicários, que matava furtivamente com punhais, comandado por Manahem ben Yehuda, tentou assumir o controle de Jerusalém, tomando o templo. Ele era neto de Judas o Galileu, neto este de Ezequias, líder dos Zelotes. Quando os sicários capturaram o templo e se esconderam nele, Ananus os cercou com tropas judaicas e enviou João de Escala, um agente duplo, para negociar. Giscala blefou com os sicários, dizendo que Hanani havia pedido ajuda de Vespasiano
e que a menos que os sicários pedissem ajuda extra, seriam todos mortos, mesmo que se rendessem. Os sicários e zelotes amotinados no templo conseguiram enviar um mensageiro e fugiu de Jerusalém e pediram socorro aos líderes idumeus, que também chamamos de edomitas, e eram conversos ao judaísmo. Por carta, os zelotes denunciavam Ananos como traidor do templo e pró-romano, e que os zelotes estavam protegendo o lugar. Os idumeus, tomados de devoção, mobilizaram 20.000 homens e, chegando em Jerusalém, encontraram os portões fechados e Ananos e seus soldados guardando os muros. Nem o apelo do sumo sacerdote convenceu os idumeus, que responderam que judeus que estavam prontos a receber os pagãos, mas fechavam a cidade e o templo ao seu próprio povo e religião, não eram dignos de pedir a eles que baixassem as armas. Para a infelicidade dos judeus de Ananos, naquela noite caiu uma forte tempestade, e ocultos pela fúria e barulho dos elementos, os zelotes cortaram as trancas de Jerusalém e abriram a cidade para a tropa dos idumeus, que entrou e matou Ananos e seus partidários. Quando os idumeus descobriram que Vespasiano nem tinha sido contatado, se arrependeram do massacre e deixaram Jerusalém. Enquanto os judeus perdiam força e tempo lutando entre si, até julho de 69, Vespasiano já tinha conquistado a Galileia e toda a Judéia, faltando só Jerusalém, que aglomerava líderes rebeldes do país inteiro. Foi nestes anos anteriores da campanha de Vespasiano que Joséfo foi vencido, capturado, ficou preso entre os romanos. Em algum momento se tornou intérprete e negociador a serviço dos próprios romanos. Quando Vespasiano mirou a capital, ocorria a crise imperial em Roma, e Vespasiano, aclamado imperador por suas tropas, foi chamado a desafiar Vitélio, que tinha sido feito imperador pelo Senado. Vespasiano abandonou o cerco e deixou o comando para seu filho Tito, tendo Joséfo junto de si, que relatou a história do cerco a Jerusalém. Os romanos cavaram trincheiras e fizeram muros ao redor de toda a cidade, isolando ela completamente e deixando preso dentro dela um número que Joséfo estima em 1 milhão de pessoas, o que era 3 vezes a sua população, já que a cidade foi cercada na Páscoa e estava lotada de peregrinos de todo o país. Dentro da cidade, os zelotes, comandados por João Giscala e Simão Bardiora, comandavam o que estava por se tornar o próprio caos. Qualquer judeu que tentava fugir era imediatamente capturado e crucificado pelos romanos em frente à cidade. Fala-se em até 500 execuções por dia que devastaram as árvores de toda a região. 500 mortos na tribulação por dia. E as brigas dentro da cidade entre três partidos rivais de judeus chegaram a queimar suprimentos uns dos outros. Olha o fogo. E a superpopulação, o grande o isolamento, levaram a cidade a uma fome sem precedentes. Olha a fome. Os romanos esperavam pacientemente do lado de fora, enquanto os judeus se enfraqueciam. Joséfo descreve os efeitos da fome, dizendo que amigos e familiares se viraram uns contra os outros. De início, migalhas se vendiam por um peso de ouro, mas logo a comida não tinha preço e os saques varriam a cidade. Tão logo se noticiava que alguém tinha alimento, sua casa era invadida, e os homens, pendurados por suas partes sensíveis, recebiam farpas em sua carne, sendo torturados para dizer onde estava a comida. Vê essa situação mulheres esganadas como e nunca aconteceu jogadas e jamais vai acontecer. A fome era tanta que os ladrões invadiam mais de uma vez a mesma casa por dia, e em seu desespero e incapacidade de raciocinar. Quem tinha alguma coisa para comer, comia escondido, às vezes sem nem moer os grãos ou os cozinhar, para não ser descoberto. Uma porta de casa fechada era sinal de comida secreta, e imediatamente a casa era arrombada.
Peste. Os ricos estavam indefesos e os pobres arriscavam a vida à noite indo O além evangelho das foi muralhas pregado aí pegar dentro. algumas ervas que brotavam já ao Pedro alcance disse que há dos daqueles romanos. que não viram. E se não eram É de pegos e começar o crucificados, julgamento pela ao casa de Deus. voltarem, eram muitas A vezes queda do espancados e E roubados. se é de começar por nós? Ao olhar o Há daqueles cerco que não e a muralha obedecem de o evangelho. crucificados, os Não obedeceu o judeus se evangelho, ficaram apavoravam e presos. se Não fechavam fugiram para dentro os das montes. três A muralhas tribulação de já Jerusalém. aconteceu E enquanto no ano lutavam entre si 70. por migalhas, os romanos usavam toda a sua engenharia de guerra, iam testando as muralhas e as rompendo de cada vez em seus pontos fracos. A obra de Joséfo descreve as batalhas em detalhes e como Tito apelava para que eles se rendessem, mas o fanatismo dos sicários incitava a resistir enquanto, com os meses, os cadáveres enchiam as ruas e o povo era como fantasmas vivos, A podridão, esqueléticos, os cadáveres no meio da vagando e perna. se lamentando entre a doença e a fome. Peste Já não havia onde e enterrar fome. tantos cadáveres. Não tinha lugar para O fedor sepultar. e o horror enlouqueciam Estão as aguardando as pessoas. igrejas, a grande tribulação. Algumas tentavam Ainda desertar, hoje. se jogando Acorda, pelos muros. povo de Deus. Em algum lugar se soube de um homem que engoliu seu ouro e tentou escapar. Olha essa situação. Esta notícia se espalhou e chegou aos soldados aliados dos romanos, sírios e árabes, e estes começaram a rasgar os intestinos de cada capturado procurando pelo vil metal. Dentro dos muros, a fome já era tão grande que passaram a roer o couro de suas sandálias Olha e a dos situação. escudos. Mas a maior atrocidade, que levou os próprios romanos a ficarem chocados, prefiro não ilustrar e daqui em diante citar exatamente as palavras de Joséfo em seu livro História dos Hebreus. Uma mulher chamada Maria, filha de Eleazar, Escuta essa. muito rica, tinha vindo com algumas outras à aldeia de Bet-Shor, isto é, a casa de Sope, refugiar-se em Jerusalém, e lá se viu cercada. Ela se viu reduzida assim às últimas, não podia esperar socorro de ninguém, e a fome que a devorava, e ainda mais o fogo que a cólera tinha acendido em seu coração, inspiraram-lhe uma resolução que causa horror à própria natureza humana. Ela arrancou o filho do próprio seio e disse-lhe: criança infeliz, da qual nunca se poderá chorar bastante a desgraça de ter nascido durante esta guerra, durante a carestia e no meio de diversas facções, que conspiram sem trégua para a ruína de nossa pátria. Para que te haveria eu de conservar a tua vida? Para ser talvez escrava dos romanos, quando mesmo eles nos quiserem ajudar? A fome nos teria feito morrer antes mesmo de cairmos em suas mãos. Peste, E esses tiranos guerra, que nos pisam a garganta, fome. não são eles ainda mais temíveis e cruéis que os romanos e a fome? Não é então preferível que tu morras para servir-me de alimento, para enraivecer esses revoltosos e deixar atônita a posteridade como uma ação tão trágica que não seria a única a faltar para encher a medida dos males que tornaram hoje os judeus o povo mais infeliz da terra? Depois de ter assim falado, ela matou o filho, cozeu, comeu uma parte e escondeu a outra. Ai das Aqueles grávidas. ímpios que só viviam Ai de da que rapina amamenta. entraram em seguida naquela casa, tendo Ai das sentido o grávidas. cheiro daquela iguaria Matou seu inominável, próprio filho. ameaçaram Ai da que matá-lo se ela amamenta. não lhes mostrasse Os o romanos que tinha preparado arrancavam para os comer. fetos de Ela dentro da respondeu que barriga do ainda ventre lhes das restava um mulheres. pedaço da iguaria e mostrou-lhes o O restante próprio do corpo judeus na do próprio fome, filho. cercado, Ainda que arrancava tivessem também os coração seus de filhos bronze, e tal se alimentava dos espetáculo próprios causou-lhes filhos. tanto Ai da fome, que eles ai pareciam da que fora amamento. de si. Estão aguardando ainda Ela, hoje porém, a na grande exaltação tribulação. que lhe Já causava aconteceu o no Senhor, ano 70, disse-nos onde se resume a com o 70 rosto semanas de convulsionando: Daniel. sim, é meu próprio filho que vedes, e fui eu mesma que o matei. Podeis comê-lo? Também, Tempo de aflição. pois eu comi. Sois talvez menos corajosos que uma mulher
e tendes mais compaixão que uma mãe? Se vossa piedade não vos permite aceitar essa vítima que vos ofereço, eu mesmo acabarei de comê-lo. Aqueles homens que até então não haviam sabido o que era a compaixão, retiraram-se trêmulos, e por maior que fosse a sua avidez em procurar alimento, deixaram o restante daquela detestável iguaria à infeliz mãe. A notícia, de fato tão funesta, espalhou-se incontinentemente por toda a cidade. O horror que todos sentiram foi o mesmo, como se cada qual tivesse cometido aquele horrível crime. Os mais torturados pela fome só desejavam morrer, quando antes, e julgavam felizes os que já haviam morrido, antes de ter tido ciência deste fato, ouvido narrar coisa tão execrável. Flávio Joséfo, História dos Hebreus, livro 5, capítulo 21. À medida que os romanos avançavam na cidade e descobriram histórias como essa, e seu horror lhes despertou mais ódio pelos judeus. Este desprezo foi somado ao fato da história de resistência judaica com constantes rebeliões durante a ocupação romana. Para somar-se ainda mais às tensões, lembre como judeus diziam-se o povo escolhido de Deus, e esse sentimento, muitas vezes mostrado com ar de superioridade, irritava ainda mais os romanos. Até o verão de 70 d.C., os muros cederam e os romanos entraram, massacraram e queimaram a cidade. O último lugar a cair foi o templo e o que restava dos zelotes amotinados. Mas até o fim do mês, o símbolo de toda a religião judaica foi incendiado e seus ricos móveis e tesouros levados para Roma como despojo de guerra. A menorá judaica e a mesa dourada dos pães da presença foram levados a um desfile com 700 prisioneiros acorrentados, entre eles os líderes rebeldes. Tito desfilou em Roma diante de seu pai, que agora era um imperador, e a memória de seu triunfo foi honrada no Arco de Tito, construído por seu irmão, que depois seria o imperador Domiciano. José está lá em Israel até hoje, esse Arco de Tito, uma prova e escreveu suas obras, da tribulação. Sendo para uns um traidor e para outros um patriota judeu que não teria apoiado a resistência fanática dos zelotes. Depois da queda de Jerusalém, Tito deixou Sextus Lucilus Passus terminar a limpa na Judéia, e este liderou a 10ª Fraternais, que venceu focos de resistência tomando o Heródion, a fortaleza do Mar Morto. Ele foi substituído por Lúcio Flávio Silva, que no outono de 72 d.C. lutou contra a última chama da resistência judaica na fortaleza de Massada, a inalcançável fortaleza de Herodes no meio do deserto, no topo de uma montanha abastecida por cisternas de alimento e água. Massada realmente tirou os romanos da paciência, que tiveram que suportar o deserto e um cerco delongado. Determinados a terminar o serviço, os romanos construíram uma rampa de pedras para subir a montanha e finalmente em 73 d.C., quando eles entraram na fortaleza, Joséfo relata que eles encontraram 960 dos 967 guerreiros judeus mortos por suicídio. Se eles cometeram os guerreiros judeus se matavam, é um ato de desespero para um povo de uma religião que considerava aonde aconteceu a vida um dom sagrado, ao qual Jesus falou. O discípulo falava. A guerra nos números de Joséfo matou mais de 1 milhão de pessoas e 97 mil judeus foram capturados e vendidos como escravos em lugares como Egito, Ásia e outros lugares. Milhares de judeus fugiram e deixaram a região, indo para todos os lugares do Mediterrâneo, Ásia até e África. Aí está o fim do mundo. Quem ficou ainda viveria no local, levando a pelo menos mais 2 guerras contra os romanos, e sendo mais uma vez derrotados e expulsos nos próximos 60 anos.
Após a queda de Jerusalém, o Talmud judaico conta que o Rabi Yohanan ben Zakkai sobreviveu e obteve permissão olha a situação dos de incêndios, estabelecer sua o escola. apocalipse concluído na nossa frente. E assim, de todos os partidos judaicos. Gente, como as igrejas mentem? Por que não falam a verdade? Por que eu sou um leigo de quarta série e vejo isso? Está hoje, irmãos, vê a situação. No ano 70, o fim de todas as coisas. Era o fim do mundo tão falado. Não espere mais o fim do mundo, que não tem mais fim do mundo. Já houve. Vou ler aqui, para resumir. Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus e o Deus que formou a terra. E o fez. Ela estabeleceu e não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Então, se a terra é para ser habitada, jamais vai acabar. Ela é eterna. Ele a formou para que seja habitada. Eclesiastes 1:4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanecerá. O mundo jamais acabará. A terra para sempre permanecerá. Efésios 3:21. E essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo e sempre, para toda essa glória da igreja, essa glória de Cristo na igreja, para toda a geração e sempre, nem a terra e nem as gerações jamais acabará. Ano 70, aonde concluiu, aonde se cumpriu, grande tribulação, arrebatamento coletivo, arrebatamento parcial da morte de Cristo, julgamento dos rebeldes, restauração da igreja e a colocação do reino de Cristo. A graça. Está tudo aí, irmão. Gênesis 9, 11 a 13. E eu conosco estabelecei o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está conosco, por geração eterna. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este é por sinal do concerto entre mim e a terra. Jamais Deus vai destruir. Deus, ele se arrependeu quando destruiu aquela geração que tinha que destruir, que estava contaminada, estava híbrida, contaminada com a geração de Caim. Ele teve que destruir aquela geração. Mas ele disse que jamais destruirá. Colocou o arco-íris no céu, para que toda vez que a gente vê esse sinal, saber que jamais ele vai destruir a carne na terra. Aí o pessoal aproveita e diz, não, mas é com água, porque ele disse que jamais destruirá com dilúvio. Sim, era a palavra que ele usou na metáfora daquela ocasião. Mas Deus também disse que jamais acaba o teu povo com fogo. Jamais, tá? Jeremias 19:5. Porque edificaram o alto de Baal para queimarem os seus filhos em holocausto a Baal, que nunca lhe ordenei, e nem falei, e nem subiu ao meu coração. Queimar ninguém no fogo. Deus não se gloria na desgraça de ninguém. Até os filhos da perdição, eles vão ser julgados. E eles vão ser condenados com a segunda morte e acabou. É igual o vento. Depois vou fazer um vídeo sobre isso. Igual o vento. Jamais a terra é destruída.
tá? Jamais. Efésios 3, 21. Essa é glória nas igrejas por Jesus Cristo em todas as gerações e em gerações. Jamais vai acabar. Povo que estão amedrontados. Povo que fica com medo de capeta, de diabo, de Satanás, de Lucifer. Povo que fica com medo de devorador. Acorda, povo. Vocês já estão nas legiões celestiais. Vocês é abençoado de Deus. Contra os escolhidos, nenhuma condenação há. Contra os escolhidos, nenhuma condenação há. Amém? Aqui eu acabo este vídeo, irmão. Peço que você dê lacre, tá? E que assine o meu vídeo, em nome de Jesus.